Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sexta-feira e hoje é 4 de julho. Hoje é 4 de julho. A semana foi como eu já tinha dito ontem. A semana voou, se assim se pode dizer. A semana foi um pulo de domingo até hoje, que foi um caso sério. Mas pronto, a gente já está assim já há uns tempos, não é? Que até as crianças dizem que mamãe, está só a passar, daqui a pouco a gente já está na escola outra vez. Até as crianças notam. Enfim, minhas amigas, eu tinha dito aqui o outro dia que o YouTube, às vezes, não é preciso ser canais grandes. Às vezes a gente vê uma coisa, vê outra. Quando a gente começa a ver determinado conteúdo, é normal que o YouTube entenda que a gente gosta daquele conteúdo e nos mande mais. Eu tinha dito aqui o outro dia que comecei a ver uns Espíritos Santos e para fora também no Canadá, na América. Tem vários canais que fazem esses conteúdos. E por acaso eu vi o outro dia os Espíritos Santos da Igreja Cristo Rei. E vi lá algumas senhoras que realmente eu conheço assim uma ou duas ou três, não é mais. É mais fácil me conhecerem do que propriamente conhecer as senhoras. Mas conheci e disse, olha, essas senhoras vê o nosso canal também. E não é o meio espantos de manhã, por volta das 7h da manhã, eu abri aqui o meu computador, porque quando leio aqui o computador está aceso para alguma mensagem que eu possa ler no Messenger para vocês, senão eu não consigo. Através do meu telemóvel não consigo ler e gravar ao mesmo tempo. Tenho que abrir aqui o computador para depois ver se tem alguma mensagem. Enfim, não tendo mensagens, abri o YouTube. Comecei a ver, disse, oh, tem aqui dois canais que realmente gravaram a festinha do 1 de julho, que é o dia do Canadá. E comecei a ver, e o meu espanto, que tem aqui uma senhora que esteve na minha casa há 2 anos, no qual ela mencionou o meu nome e mandou um grande beijinho, a senhora Elvira. Esteve aqui há 2 anos, é uma senhora muito bonita mesmo. E ela mandou um beijo para mim, para a minha família toda. Mandou também para a Teodora, que ela já tinha 2 anéis. Portanto, porque ela disse que eu tinha mencionado aqui nos meus vídeos que via a Igreja Cristo Rei, que é o senhor que faz, que grava estes vídeos. O senhor, o nome do canal é Francisco Godinho. E então, porque eu estou a ler aqui, a Igreja Cristo Rei Mississauga, e celebrei o Canada Day, que é o dia do Canadá. E então, eu por acaso estava assim a ver o vídeo, porque quando eu vejo devagarinho, não sorte assim, eu vou saltando, só vendo as imagens que me interessam. Porquê? Porque às vezes as pessoas falam, assim, as pessoas falam normal, claro, mas eu estou dizendo, podem dizer alguma coisa sobre algum ponto, alguma coisa que se passa ali, de que é que elas gostaram, e eu gosto de ver. Quando eu não tenho tempo para ver tudo, eu paro, vou fazer as minhas coisas e depois, ao voltar, ao parar, ou já não tenho nada assim para fazer, eu volto e vejo o resto. E então eu deparei-me com esta senhora a mandar um grande beijinho para mim. Muito obrigada,
gostei muito de voltar a vê-la. Está igualzinha como teve aqui há 2 anos. Sempre muito bem apresentada, muito bem bonita, assim, bonita, uma senhora bonita. E a minha família também agradece e obrigada por ter mandado também um beijinho para a Teodora. E pronto. E até tinha escrito aqui, para não me esquecer, mas já está dito. Então, muito obrigada à nossa amiga. E assim a gente se vai ajudando a quem tem assim esses canais, não é? Para mais pessoas, se quiserem ver festas de Mississauga da Igreja Cristo Rei, o Sr. Francisco Godinho tem um canal que mostra às vezes algumas festinhas de lá, dos imigrantes que morem por ali e que colaborem. São festas muito bonitas, tenho gostado muito de ver. Tem também outros canais, tem também o canal das 12, tem também Montreal Magazine, que também vês, ou seja, e tem mais um que agora não me recordo o nome, mas eu costumo ver esses canais e aparece pessoas daqui, pessoas de Montreal, até ontem, acho que foi ontem ou ontem, e vi também que é da TV Magazine, lá em Montreal, apareceu pessoas até falar francês, porque eles falam em francês, porque para quem não sabe, eu também já estive no Canadá, e tudo quanto é assim do Canadá eu gosto. Tem coisas que eu não me recordo já, não é? Porque já foi há muitos anos, mas gosto de ver. Também tem festas da América que aparecem muitos imigrantes daqui. O outro dia fizeram umas sopas lá, fez sopas à moda da Ilha da Terceira, mas teve muita gente aqui de São Miguel, pessoas dos Arrifes, pessoas dos Finais da Luz, pessoas das Capelas, pessoas que eu não conheço, mas que são daqui. Claro que a gente gosta de ver os imigrantes que estão daqui para fora, umas dizem que está há 50 e tal anos, outros já há 40 e tal anos, outros há 30 e tal anos, sabem? Enfim, falando bem da terra que eles partiram, não é? Enfim, é isso, minhas amigas. Um grande beijo para todos os imigrantes e muito obrigada à nossa amiga. A nossa família agradece. E é isso, minhas amigas. Hoje eu vou fazer aqui uma receitinha e depois eu mostro aqui a vocês. Por isso eu também não posso fazer assim um vídeo muito grande. Não posso falar muito, senão vocês já sabem que o vídeo depois fica enorme e depois para ver fica assim complicado. Quando não puderem ver tudo, vão vendo, porque é normal a gente falar uma coisa, falar outra, e assim vocês vão vendo as coisas todas e pronto. Façam como quiserem. Vou fazer então uma receitinha de bacalhau. E pronto, tive-me despachar, que a Teodora também daqui a bocadinho está aí. E é isso. E para quem não vê os vídeos do A Vida de um Capelance, Rosalita, que vejam, porque a Lunte meteu um vídeo de uma coisa que a gente estava a esperar há muito tempo e que graças a Deus chegou ontem. O que a gente agora já fica descansados, porque era uma coisa grande, muito pesada, e a gente estava com medo que até nem entregassem, porque é mesmo muito pesado, sabe, é muito pesado mesmo, mas graças a Deus já está cá em casa, está tudo direitinho. Para as senhoras, que teve 2 senhoras que me pediram no Messenger, que queriam ver como é que ficou na parede o espelho e como é que a mesinha ficou, eu vou ver se gravo um clipezinho e vou deixar aqui no vídeo para vocês verem como é que ficou espetacular, muito bonito mesmo. E agora a gente vai para o nosso evangelho diário, que eu também tenho que ainda fazer aqui o almoço para o Fernando também daí trabalhar, e é sempre um corre-corre. Portanto, bora lá aqui para o nosso evangelho diário, a nossa palavra de hoje, que está em 4 de julho. Hoje é Santa Isabel de Portugal. Sexta-feira,
8h15 da manhã. A leitura está em São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. E diz assim: Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na banca das cobranças, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa deste homem, vieram muitos publicanos e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos para o resumo. Também eu sinto que Deus me chama, ainda que nem sempre percebo o porquê, para onde e como. Neste dia, dá-me, Senhor, a graça de confiar na Tua palavra, de me chamares tal como chamaste Mateus, de me reconhecer necessitado da Tua companhia. Lembro com memória agradecida a Rainha Santa Isabel, cuja vida celebramos neste dia, uma mulher atenta à Tua voz, a quem se atribuiu a frase: Deus tornou-me rainha para me dar meios de fazer esmolas. E é verdade, minhas amigas, aqui nós todos também às vezes sentimos-nos que Deus nos chama. Deus chama-nos. Porque, claro que Jesus veio pelos pecadores. Uma pessoa, se não está doente, não vai ao médico. Uma pessoa, se sabe ler, não vai aprender a ler. Uma pessoa, se sabe andar, não vai aprender a andar. Se nós sabemos falar inglês, não temos motivo para aprendermos a falar inglês, não é? Portanto, aqui diz-se bem, os fariseus diziam: como é que o mestre, como é que um senhor desses vai se caldear com tais pessoas? Sabem? E para Jesus não há raças, para Jesus não há status, não há aquelas... Portanto, Jesus não veio só para servir os ricos. Jesus não veio para servir as coisas, os status maiores, não. Jesus veio para servir quem precisa também. Aliás, mais ainda. Jesus serve a gente todos, mas quem precisa, não é? Faz aquelas promessas para alguma necessidade da sua vida, para alguma coisa que precise. Portanto, Jesus chama-nos para nós o seguirmos. Muitas pessoas sentem esse chamado. Outras, foi o que me disse outro dia, passem a vida e não sabem o que é esse chamado de Deus. Sabem? Levem uma vida mais sem a dispensar. Levem uma vida mais supérflua, mais vive para si, vive para os acontecimentos, não pensa nessas coisas, vai vivendo o dia, assim, dia após dia. Para ele tanto faz, ou para ela tanto faz, eu é que faço a minha vida, eu é que sei, sabem? E nós não podemos esquecer que nós, antes de nascermos, nós fomos escolhidos. Portanto, a gente não nasce para vir para este mundo, para fazer o que a gente está na nossa cabeça. A gente pensa,
Muita gente pensa que faz o que quer, que sabem que é dono da sua vida, mas não. Nós viemos ao mundo com um propósito. Todos nós viemos, todos nós fomos chamados e Jesus continua a chamar-nos, sabem? Portanto, lembrem-se daquele versículo que Jesus deixou as 99 ovelhas e foi buscar uma que se perdeu. Portanto, Jesus não quer que nenhum filho se perca. Por isso, às vezes, há essas coisas da vida, esses chamamentos, porque Jesus quer-nos todos ao pé. Quer que a gente o siga. Sabe? Para seguir Jesus, basta conviver com as pessoas, respeitar as pessoas, sabem? Porque a gente não pode agradar a todos, as outras pessoas também não podem agradar, todos não podem agradar a nós, sabem? Naquele tempo e ainda hoje em dia há certas pessoas que a gente sabe que há pessoas ateias, não é? Há pessoas que não acreditem, portanto, Deus ainda não agrada a eles, sabem? E o que é que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente sinta o chamado. Também eu sinto que Deus me chama. Ainda que a gente não saiba o porquê, porque é que a gente foi chamados. Como eu disse a vocês aqui já há muito tempo, eu senti esse chamado, mas eu dizia, como é que eu posso ajudar as pessoas se eu não tenho nada para ajudar? Mas porque é que eu sinto-me chamada? Para dar a palavra, para ler esta palavra de Deus, para dizer que Deus é bom, que Deus quer que a gente não desperdice a nossa vida, ou se são novos, ou se já têm base idade, não importa, mas todos nós temos um propósito, viver um dia de cada vez, não desperdiçar aquilo que Deus nos dá, agradecer aquilo que temos, sabem, tudo o que se tem da porta para dentro, tudo, agradecer todos os dias. Senhor, obrigada por mais este dia, sabem, e venci mais este dia, sabem, porque Deus é bom, Deus é bom. A vida em si entrega-nos algumas coisas para a gente ir subindo dia após dia, ir subindo de patamar em patamar, para também termos uma vida eterna melhor, sabem? E a gente tem que confiar na palavra do Senhor. E este chamado nós temos que o aceitar, como Mateus aceitou. Pronto, minhas amigas, a Rita chegou aqui e tive que parar por causa da menina. Enfim, continuando aqui, que eu já estou acabando, diz também que nós temos que ser como Mateus, seguir Jesus. Mateus era um cobrador de impostos, lidava muito com dinheiro e ele deixou a sua vida para trás para seguir Jesus. Ou seja, nós também temos que não deixar as coisas para trás, mas continuar, mas uma continuação de fazer coisas melhores. Aquilo, tudo o que a gente acha que Deus gosta, que é o fazer o bem e não fazer o mal. Se a gente decide sermos pessoas melhores, ou quer ser pessoas melhores, não é ser melhor do que ninguém, é ser pessoas com um coração melhor, mais compreensivas, mais de querer ajudar as pessoas, não enganar, não dizer mentiras, não ultrapassar nada, sabem? Ser pessoas verdadeiras. Se a gente for pessoas verdadeiras para as pessoas como somos para Deus, não havia tanta traição, mas enfim. E aqui diz assim também, ó, Senhor, a graça de confiar na Tua Palavra, de me chamares tal como chamaste Mateus, de me reconhecer necessitado de Tua companhia. A gente precisa da companhia de Deus, a gente necessita da misericórdia dele para com a gente. Pronto, e então, minhas amigas, isto foi então a leitura de hoje do Evangelho, uma leitura muito bonita, uma leitura que a gente todos, de vez em quando aparece assim nos Evangelhos,
que Jesus chama-nos, que é para as pessoas não se esquecer que somos todos chamados. Fomos todos chamados antes da gente nascer, porque a gente não vem para aqui do nada, a gente não vem para aqui, a gente vem para aqui porque Deus é que nos manda para aqui, sabem? E a gente tem que fazer algo aqui na vida enquanto a gente está cá, não é? Fazer o bem, enfim, fazer a diferença. No livro das mensagens diz assim: Invencível Jesus, o teu amor conquistou-me e libertou-me. O poder do teu amor é tão grande que me pus ao teu serviço. Não pertenço a mim mesmo. Fui resgatado por um preço elevado. O teu sangue sagrado, por causa do teu maravilhoso sacrifício por mim. Quero servir-te com todo o meu ser. Eu sei que o meu serviço é lamentavelmente inadequado. Ainda assim, quando me rendo à tua vontade, abençoas-me com alegria. Por seres perfeito de todas as formas, posso entregar-me a ti com todo o coração, sem medo de que possa aproveitar-te de mim. Na verdade, ser conquistado por ti protege-me e liberta-me. Invadiste as profundidades do meu ser e o teu espírito ocupa cada vez mais território dentro de mim, que é o Espírito Santo. Tal como a tua palavra ensina, onde estiver o Espírito do Senhor, existe liberdade. Rejubilo na liberdade que encontrei em ti, Jesus, e rendo-me de bom agrado ao amor com que me conquistaste. Em teu poderoso e amável nome. Amém. Tem Romanos 6, 17, 18, 1 de Coríntios 6, 19, 20 e 2 de Coríntios 3, 17. Portanto, o sacrifício, o que Jesus fez por nós, libertou-nos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o que é que a gente é, não é? Somos falhas, somos pecadores, a gente às vezes fala mal uns dos outros, a gente critica, nada para a gente está direito, a gente não se satisfaz com nada, a gente quer tão isto, daqui a pouco já quer aquilo, a gente, pronto, somos pessoas, somos seres habitantes, que a gente nunca vai chegar aos pés do Senhor. Mas temos o Senhor para nosso mestre, nosso professor, o nosso guia, o nosso salvador, o nosso rei, o nosso tudo. Sabe? E a gente pode aprender com ele. Porque Jesus quer que a gente aprenda com ele. A partir do momento que Jesus entregou-nos, ou seja, sacrificou-se com o seu corpo, com o seu sangue, e entregou-nos o Espírito Santo, e somos feitos à imagem dele, basta isso para a gente saber que temos que guardar a respeito a nós, ao nosso corpo e também a Deus. Porque a pessoa que sabe que tem o Espírito Santo, que foi-nos entregue, somos o templo dele, sabe? O Espírito Santo habita dentro de nós e somos feitos à imagem de Deus. A gente tem que ter dignidade por nós próprios, sabe? A gente tem que ter respeito por nós, porque não somos qualquer um. A gente tem que pensar assim, não somos qualquer um, sabe? A partir disto é para a gente ter orgulho, mas aquele orgulho de Deus ter-nos feito assim, para sermos boas pessoas, para ajudarmos as pessoas, para ajudar uns aos outros. Não ter esse orgulho de tu não tens, vá trabalhar, porque é assim, não. A gente pode falar assim, mas não com agressividade. A gente pode dizer assim, pá, não tens, você vais trabalhar, pá, não tens um bocadinho, deixa as drogas, deixa esses vícios, isso não te faz bem nenhum, anda para cá, a gente vai te ajudar, a gente vai te arranjar um trabalhinho, vais ver que se tu deixares devagarinho, aos poucos e poucos, tu depois, quando daqui a um mês ou dois, já estás mais saudável, sabem? Dá-te este companheirismo. Eu gosto tanto de ver esses programas que eu já falei aqui, esses canais
que têm essas pessoas mais idosas, às vezes têm também os mais jovens, eles incentivem os jovens, esses mordomos de lá, para não cair no esquecimento. Cada vez mais jovens são mordomos para o Espírito Santo não ficar para trás, não ficar esquecido, sabe? Esse interagir é muito bonito, é muito gratificante. Deus vê que a gente não deixa ninguém para trás, sabem? E é bom esta partilha da palavra, esta partilha de quereres dar o outro, em vez de estar sempre a criticar, em vez de estar sempre a dizer, olha, se fosses meu filho era assim, ou tu não tens vergonha de ser assim, já viste aquele filho. Em vez de fazer isso, juntavam-se e davam aconchego, davam afeto, que é o que muito precisam, minhas amigas. O que muito mais precisa é disto, é amor ao próximo, que é se ter afeto. Por isso às vezes há muitos jovens que tiram a sua vida porque sentem-se esquecidos, sentem-se que não valem nada, sentem-se que não são precisos para nada, pessoas que pensam que ninguém quer saber deles, às vezes ficam em depressão, outras pessoas têm alguns preconceitos, fechem-se dentro dos preconceitos, que também, vocês sabem que eu já disse que eu não gosto que me filmem, porque eu sou uma pessoa forte, mas eu ganhei coragem e tirarem uma foto e eu meti no meu vídeo, que foi das marchas. A gente tem que ir aos pequenos, quando a gente sabe, tem pessoas que gostem de nós, não só pelo nosso tamanho, pela nossa cara, pela nossa pele, pela maneira, sabem? É muito bom quando a gente sente esta aconchego, que é como Deus abraça-nos. E há pessoas que nos querem abraçar. A gente também às vezes não deixem que os outros nos abracem. Mas, minhas amigas, nós temos que dar e levar e falar desse amor que Deus quer que a gente tenha uns pelos outros, sabe? E é muito bom. Cada vez mais eu fico orgulhosa de muitos canais, de ver esses convívios dessas pessoas assim, de mais idade, aquele convívio, sabe, ali dançando, consolava, e as pessoas, quanto mais idade têm, mais sabedoria, mais já viveram, mais experiências têm sobre a vida, que nos podem explicar. Às vezes há pessoas que dizem, que já não percebe nada, que está a sua idade, já não sabe o que é que diz. Sabe, sim. Sabe que ela já viveu, tem mais experiência do que nós, sabe? Eu gostava muito de estar ao pé de muitas pessoas assim, para me ensinar. Minha avó, minha mãe deixava-me novenha, minha mãe ia pagar a luz e a água e ficava com minha avó, mãe do meu pai. Minha avó já não via muito bem, mas eu ficava ali ao pé dela, que ela tinha uma banquinha, sentava-se ali ao pé da porta do quarto e ela gostava de ficar ali. E minha avó contava muitas histórias de quando ela trabalhava, como é que ela fazia as coisas. Eu adorava, eu sempre gostei. Pronto, minhas amigas, vamos ficar por aqui. Tem mais coisas depois para mostrar aqui a vocês, não é para fazer. Enfim, vamos agradecer por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dás, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, nas nossas famílias. Livra-nos de tudo ao mal. Cobre com o teu manto. Medicações, trabalhos, viagens, transporte, exames, lares, hospitais, internamentos, tratamentos, tudo, Senhor, para que continuamos aqui, não é pedir uns pelos outros, para que Jesus tenha compaixão de nós, misericórdia, enfim, para que a gente tenha tudo livrado do inimigo, que a gente não quer nada do inimigo. Vamos continuar com as orações pelas nossas amigas. Quero dizer aqui a vocês também que a mãe da nossa amiga, uma senhora que estava com infecção de bexiga, ela mandou-me mensagem, já está mais melhorzinha. Quero mandar um grande beijinho para a filha e para a mãe. Ainda bem, não é? Ter sempre essas recuperações boazinhas. Enfim, minhas amigas, muitas orações pelas pessoas que vocês já sabem. Dakota, a filha da nossa amiga, a sobrinha da nossa amiga, o filho, o marido e o familiar
pelos meus familiares, pelos familiares de vocês, enfim, por todas as pessoas. Oramos, não é? Por nós todos. Enfim, fiquem por aí e até já. Minhas amigas, então, eu vou mostrar, eu resolvi fazer aqui uns pãozinhos, uns bolões, mini bolões pequeninos, no forno. Só que, minhas amigas, eu vou usar fermento para bolo, que eu comecei a tirar a receita para fora, assim. Comecei a dividir, depois aqui vi que não tinha fermento para pão. E então eu vou fazer com o fermento de bolo, que é aquele que está ali. Tenho ali 2 colheres de sopa de fermento royal, 2 ovos, 6 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa mal cheia de sal, uma raspa de laranja, 1 kg de farinha e 600 ml de leite. Eu vou mornar esse leite, vou misturar isso tudo, só que tem que se estender na hora e ir ao forno na hora. Se fosse fermento para pão, já tinha que deixar levedar. Mas como isso é fermento assim, temos que colocar no forno na hora, tá bom? Portanto, fiquem por aí, que eu vou mostrar e a gente vai ver como é que vai ficar no final. Depois, no final dele estar pronto, a gente polvilha com açúcar e canela. Tenho aqui 2 saquinhos de esparguete. Aqui eu tenho a sopa que a gente fizeram ontem, sopa de legumes. E aqui eu estou fazendo carne moída para colocar, o esparguete. O tempo comecei a chover, assim, a orvalhar, assim se pode dizer. Não se nota, mas o caminho está melhor. Está ali de longe ali em cima, naquela casa. E pronto, minhas amigas, então, bora lá. Depois, minhas amigas, pus 2 colheres de sopa de manteiga, a meio do procedimento de estar a amassar à temperatura ambiente, tá bom? E depois mexe-se tudo, amassa-se tudo e eu já mostro a vocês. Minhas amigas, então, olha, eu já amassei, vocês sabem que fermento de bolo a gente faz na hora. E o que é que eu decidi? Vai ficar assim uma massa mais mole e eu vou colocar aqui nesses tabuleiros que eu tenho assim, que é de fazer cupcakes ou muffins ou madalenas ou cakes as pessoas dão muito nome. E então eu vou colocar aqui com a ajuda de uma colher e por cima eu vou pôr um bocadinho de canela e açúcar e vai ao forno e a gente vai ver o que é que isto vai dar depois, tá bom? Depois eu mostro a vocês aqui os bolões da maneira que ficarem, tá bom? E assim ficaram então os bolões assim, ó, com o açúcar e a canela por cima. Agora vai ao forno a 180 graus, quando ficar pronto. É moço. Convém que o vosso forno já esteja acesso, para ficar mais quentinho, que assim é menos tempo que leva no forno. Minhas amigas, aqui ficou então os bolões todos, ó. Vocês podem ver, ficou assim, com o açúcar e a canela. Vocês se quiserem mais açúcar, coloquem, mas ó, eles ficaram bem cozidos. Ó, estão a ver? Ficou a massa bem cozida. E agora não vou comer porque a gente vai almoçar. Minhas amigas, a carne moída que eu fiz e o esparguete é muito simples. Já tenho aqui bastantes no canal, vocês também sabem como é que fica. Portanto, vou só mostrar aqui os bolões. Vou tomar um cafezinho com vocês, quem não tomei vez. Não se esqueçam de passar no canal da Vida de um Capelense, que ele lá fez um almoço muito bom, que era para mim fazer. Mas comia-se muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Ele fez a parte do bacalhau. E então, não se esqueçam de passar por lá e também no canal da Rosalita. Então, bora lá, minhas amigas, à nossa saúde e à saúde da gente todos. Eita, café bom! Está bem quente. Eu tinha mostrado o tempo a vocês onde agora, que estava chuvoso. Olha, agora está um sol
que até mete medo, minhas amigas. Um sol bem quente, bem quente. Mas pronto, a gente sabe que isso é dias assim, dias mais com alguma chuvinha, dias quentes. E é isso que a gente tem, não é? Então, minhas amigas, que todos tenham uma ótima sexta-feira. Se vocês realmente fizerem esses bolinhos, vocês depois digam. Podem pincelar. Eu esqueci-me de dizer que eu pincelei, mas parece que não. Parece que não ganhou muita cor. Não sei se o fermento interfere, se tem alguma coisa assim. Porque eu pus ovo, pus manteiga, como vocês virem, pus os ingredientes todos que era necessário. Tem um gostinho a laranja por dentro. Enfim, digam-me depois se vocês se calharem fazer assim, como é que ficou assim de paladar. Quero ver o gosto de vocês, que a gente aqui depois vai provar, com certeza. E depois amanhã já dou feedback a vocês se gostamos ou não. Tá bom? Ver continuar pesado, já se é hora do almoço. Continuar a beber aqui o cafezinho. Minhas amigas, muita saúde. Uma ótima sexta-feira, um bom começo de fim de semana. E até amanhã, se Deus quiser.